Senhor presidente, como sempre, esse debate se insere numa discussão muito mais ampla, deputado Giulianelli, do que apenas o debate sobre o imposto de transmissões de direito, por herança, no caso de morte, ou por doação. Ele se insere num debate que a esquerda tenta fazer há muito tempo, que é a necessidade de uma reforma tributária no país. Uma reforma, inclusive, em que um dos critérios das taxações seja a progressividade, que cobre muito de quem tem altas rendas e alto patrimônio e cobre pouco ou até isente daqueles que têm baixa renda e às vezes não têm patrimônio. Nesse caso, por exemplo, há uma enormidade de famílias que às vezes batalha a vida toda para comprar um único imóvel, às vezes de valor pequeno, se olharmos o mercado imobiliário, 200, 250 mil reais. E às vezes uma família cujo único patrimônio é essa casa ou esse apartamento. E aí, se aprova um projeto desse tipo, você cria um obstáculo enorme. Se esse familiar quiser transferir esse imóvel para um filho, para um outro familiar que esteja numa situação mais difícil que a sua, ou se morrer, deixar como herança. Imagine alguém, eu cito sempre uma comunidade que eu conheço bem, deputada Lucinha, no Morro da Formiga, que tem uma casa legalizada de 200 mil reais. Morreu, quis deixar para o filho, às vezes quer doar para um filho que vai casar, e a doação fica impossibilitada, porque hoje é isento. Da forma como está sendo proposto, esse cidadão vai ter que pagar 9 mil reais, nesse caso. E qual é o trabalhador de baixa renda, às vezes de salário de 2.000, 2.500 reais, que dispõe de 9, 10 mil reais para fazer essa transferência? Então esse debate, ele é muito mais profundo. É o debate, por exemplo, para rediscutir o imposto de renda. Um trabalhador hoje que ganha 2.500 reais, deputado Giulianelli, líquidos, paga imposto de renda. Olha a injustiça no Brasil. Um trabalhador assalariado que ganha 2.500 reais líquidos, a retirada dos dependentes, ele paga imposto de renda. E um milionário, um super rico, que viva do recebimento de dividendos, não paga. Esse é o Brasil. Quando a gente defende uma discussão dessa do ITD, é para progressividade, em que o Aécio Neves, que saiu na televisão que a família tem um imóvel em São Conrado de 20 milhões de reais, pague não 8%, pague 10%, 12%, 15% de transferir. Porque alguém que tem um imóvel de 20 milhões de reais, seguramente tem um padrão, tem um patrimônio, um padrão de vida, em que as suas necessidades básicas de subsistência estão supridas 10, 15, 20 vezes. Então não dá para tratar igualmente, em qualquer tipo de imposto, aqueles que são absolutamente desiguais. Esse projeto é injusto. Esse projeto arrocha os pobres e arrocha a classe média, principalmente a classe média baixa. Repito, não é justo que famílias de classe média, que às vezes conseguem um pequeníssimo patrimônio, com o esforço de toda a vida, passem a ser taxados. Que absurdo é esse de que a lei atual, deputado Fábio Silva, isenta alguém que tem um imóvel de 300 mil reais e de repente parou, de uma hora para outra, ele vai ter que passar a pagar. A falta de progressividade gera uma situação também, o seguinte: o sujeito até 300 mil reais é isento. Aí subiu um pouquinho o valor para 320, ele já paga uma parcela sobre todos os 320 mil reais. Então uma diferença pequena no valor pode gerar uma diferença enorme de percentual ou até de sair da isenção. Desse ponto de vista, imposto de renda
absolutamente injusto, pelo menos tem essa característica, porque vai subindo ali as faixas de isenção. Então, a nossa proposição é de que primeiro nós concordamos com as pessoas que falaram que o correto, pelas várias incorreções que tem no projeto, é que ele fosse devolvido. Um projeto desse tipo, se a gente quer discutir e realmente melhorar a arrecadação do governo, mas sem prejudicar a população, devia ter uma audiência pública da Comissão de Habitação, devia ter uma audiência pública da Comissão de Economia, devia ter uma audiência pública da Comissão de Trabalho, ou pelo menos uma audiência que se juntasse todas as comissões. Por que não há uma audiência pública para antes debater esse projeto? Qual é o medo, qual é o receio de que esse projeto venha à luz do dia e que a população possa ser chamada a opinar? Então, nós somos contrários a esse projeto, e eu quero dizer, nós não somos contrários a mexer no ITD, não. A bancada do Partido dos Trabalhadores apresentou um caderno com várias propostas para a crise, e tem lá uma proposta, se não me falha a memória, é o item 9, que propõe mexer no ITD, usando o critério de progressividade, usando o critério de cobrar um percentual maior a quem tem alto patrimônio, mas olhando as faixas de menor renda e melhorando, aumentando o nível de isenção e diminuindo os percentuais. E é esse debate que nós vamos fazer nesse projeto. Se depender da gente, esse projeto não vai ser votado de forma assodada. A população tem que ser chamada, tem que ser esclarecida, tem que ser ouvida. Então, eu queria, para encerrar, senhor presidente, dizer que nós, acredito que como a maioria dos deputados, apresentamos uma série de emendas que deem diferenciação a imóveis de comunidades e conjuntos residenciais de baixa renda, emenda que institua o critério da progressividade. Não é justo que uma diferença pequena no valor de imóvel signifique uma diferença percentual gigantesca na taxação. E vamos lutar. Eu sei que aqui as coisas estão sendo feitas de forma absolutamente corrida, mas naquilo que nos for possível, nós vamos pelas redes sociais e nas ruas chamar a atenção da população, porque esse projeto, tenha certeza, cada deputado de cada bancada aqui vai mexer na vida de boa parte da população do Rio de Janeiro. Sabe o que vai acontecer com isso? Você tem o ITD, que é o imposto estadual. Você tem o ITBI, que é o imposto municipal. Então, deputado Eliomar Coelho, o cidadão vai ser obrigado, por conta desse arroxo, a arrumar outro caminho. Então, alguém que quer doar um imóvel, não doa. Simula uma venda, porque na venda ele vai pagar o ITBI, que tem um percentual menor. Ou numa comunidade de baixa renda, alguém que recebeu que o pai morreu não vai fazer transferência nenhuma, vai continuar morando e não vai fazer a transferência. Aliás, é o que já acontece. Há muitas situações de imóveis em situação não regularizada. Às vezes as prefeituras fazem projeto de regularização fundiária e esbarram nessa questão por causa disso, porque querem cobrar de um pobre ou querem cobrar da classe média, uma coisa é abusiva. Deputado Conte. Deputado Gilberto, estou prestando atenção no seu pronunciamento, na sua contribuição, e é precisa. Não só na questão do mais pobre ou do mais rico, é na forma que quer se taxar. Herança, que na maioria dos casos já foi tributada. 1.200.000 e poucos mil reais, pagar 8%. Imagine, Vossa Excelência, um pequeno comerciante que abriu mão de conforto, de viagem, que juntou para filhos uma poupança de 1,5 milhão ao longo de 40, 50 anos de vida. Esse dinheiro já foi tributado. Foi tributado seja na fonte, seja no tributo do seu negócio, do pequeno comércio. Família assume de herança 1,5 milhão de uma poupança de alguém que se dedicou 50, 60 anos, o Estado agora vem num toque de mágica e toma 8% de algo que já foi tributado. Há uma grande confusão, e Vossa Excelência traz com razão, quando bota o imposto de renda nesse debate, a questão do ganho de dividendo, distribuição de lucro de empresa com ganho de dividendo, que não se taxa tributo, se coloca na mesma cesta qualquer tipo de herança, de origem de herança. Isso é um grande absurdo. Além de outros casos que todos nós conhecemos,
de familiares que sucedem pais ou avós num imóvel de 2, 3 milhões de reais, que não tem dinheiro para pagar o ITD. Está indo para uma faixa absurda. Então, Vossa Excelência tem razão, mereceria uma audiência pública, não só com a Secretaria de Fazenda, mas com pessoas especializadas na questão tributária. Elevar a alíquota de ITD a percentuais que não tem em nenhum estado da federação. Maior cobrança é 6% na maioria dos estados, nós estamos indo a 8%. É um desespero do governo querer fazer caixa pelos seus próprios erros, em cima do fruto de toda uma vida de trabalho das pessoas. Nós também vamos acompanhar essa questão, votando contra essa mensagem. Eu acho que não cabe nem só emendar. A mensagem é muito ruim. Nós já aumentamos esse ITD ano passado, que já gerou um caixa extra para o Estado. Já quer em 18 mais recursos de ITD. Parabéns pelo seu pronunciamento. Obrigado, deputado Conte. Eu encerro, presidente, dizendo que nós estamos aqui centrando o nosso debate na questão do imóvel, porque a luta pelo direito à moradia é uma luta de toda e qualquer família, mas há outros bens. Imagine um cidadão que tem um veículo utilitário, um veículo que ele usa não é só para passeio, usa o veículo para uma pequena atividade. Aí, às vezes, é o único patrimônio, é o único bem também que é deixado para um familiar. E aí a gente vê uma taxação que não revela nenhum critério. Então, nós esperamos que haja um mínimo de sensibilidade, um mínimo de busca de diálogo de todos os partidos com representação na casa. Eu insisto, deputado Zaqueu Teixeira, eu insisto... Para concluir, por favor, deputado. Eu concluo, deputado presidente André Ciliano, mas eu queria insistir aqui, inclusive apelando a Vossa Excelência, que seria importante que esse projeto, antes de ser trazido novamente a plenário para votação, ele recebeu várias emendas, não apenas tivesse uma reunião de colégio de líderes para debater eventuais emendas, mas que ele tivesse audiência pública das várias comissões permanentes atinentes ao tema e que convidasse e que chamasse a população para que isso é ouvida. É essa a luta, é esse o caminho que a gente aqui propõe. Obrigado aos colegas deputados que apartearam e vamos ver se existe de fato compreensão, sensibilidade da base de apoio ao governo, que encaminhou o projeto eivado de erros inclusive grosseiros, para não apenas corrigir os erros, mas corrigir o mérito, o projeto, não aumentando o arroxo, o desespero, o sacrifício sobre os trabalhadores e sobre a classe média do nosso Estado.